Salve, meus queridos, amados amigos e irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde, quinta-feira. Que hoje então, o dia está frio, até um pouquinho demais, muito vento. Vento fraco, mas para mim que estou assim, ele perturba um pouquinho, muita dor no corpo. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha dado. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens enviadas. Que Deus os abençoe. Completou 240 inscritos no YouTube, pela graça de Deus. Está aumentando, mas devagarzinho. Demorou muito, mas está aumentando agora. Devagar, todo dia aumenta um. Tem vezes que demora, não aumenta nenhum. Vamos começar mais um vídeo assim. Pai, por meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância, do que eu fiz, que eu posso fazer, que da graça do Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, agradeço mais um dia, agradeço pelo ministério, pelos filhos que o Senhor permite eu todo dia, pela família, pelo pão de cada dia, e principalmente pelo Senhor Deus Santo, santo de nós pecadores. Fala conosco hoje para o livro de 2 Samuel, no capítulo 7. Não sei o que eu quero falar, não o que eu quero ouvir, mas que o Teu Espírito tenha a falar conosco, Pai. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Fala, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Aqui Davi já no início do reinado, né? Já não está mais no início de muita guerra. Davi é aquele que quando Saul manda, quando Saul está reinando, Deus prepara Davi para apacentar o povo dele, para cuidar do povo dele, para ser rei. A vontade do Senhor sempre prevalece na nossa vida. Então Davi, ele foi preparado ali no reinado de Saul ainda, sendo soldado do exército de Saul, perseguido por Saul. As perseguições que Saul fez a Davi, um aprendizado para ele saber que todo o tempo ele seria perseguido. Ele estava batalhando as guerras do seu. Então, que aquilo foi uma preparação para Saul. Os próprios da casa dele, os filhos, se levantaram contra ele. Nós vimos Absalão, tentou tirar o reino dele. Então, aquilo foi uma preparação que Deus deu a Davi, usando o homem, que ele tanto ajudou nas guerras, né, para perseguir, tentar tirar a vida dele, enganando ele. Os enganos de Saul quando prometeu sua filha a ele em casamento, ele deu a outra. Quando ele casou com a mais nova, Saul tenta matar. Tudo isso foi uma preparação para Davi, ele sabendo que tudo isso ele iria passar. Quando ele apacentava as ovelhas, foi o primeiro treinamento, ele enfrentou ursos, madrugada, sereno, sol, o leão. Ele usou uma preparação, com as férias para cuidar das ovelhas da família. E assim Deus foi usando Davi, ele foi se preparando. Davi não se entristecia, ele louvava ali no sereno, no escuro. Ele louvava o Senhor, fazia hino de adoração, orava ao Senhor. E nós hoje, por qualquer luta, nós murmuramos, reclamamos de tudo, né? Davi, ele procurou ser íntegro na presença do Senhor. Pois Deus usou, Deus preparou ele para tomar conta do povo de Israel. Tudo é preparação, tudo que você está passando na tua vida, meu irmão, minha irmã. É uma preparação, coisas difíceis, não. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que bom que ele venceu. Se ele venceu, ele está nos ensinando que nós seremos vencedores através dele, confiando, orando, buscando a força no Senhor. Nós vemos que Davi também, no seu reinado, ele falha, ele comete um adultério. Quando ele vê o que ele fez, o erro dele, ele se arrepende.
Do adultério nasceu uma criança que Deus não permitiu que vivesse. Deus corrigindo Davi. Mas ele mandou o profeta falar para Davi que ele tinha perdoado o pecado, mas a criança não iria viver. Davi orou, jejuou. Aqui nós vemos outra falha do homem. Quando ele sabe que a criança morreu, ele fala: quando a criança era viva, eu orei, jejuei, me postei ao pé do Senhor. Talvez ele se arrependesse e deixasse a criança viver. O homem tentando enganar o Senhor, através da leitura, nós não podemos enganar, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o melhor para nós. Quando Davi também dá um bonito testemunho quando ele fala: eu sei que eu irei a ela, mas ela não virá até mim. Davi tendo certeza da sua salvação. Ele sabia que a criança estava salva, que ela não tinha pecado. Então Deus tomou aquela criança para ele. Ela dorme no seio de Abraão, e Davi sabia como se arrependeu, não, se ele perseverasse em não errar, ele sabia que ele estaria salvo, que ele iria encontrar com a criança, mas a criança não viria até ele. O que nós entendemos dessa conversa, dessa palavra de Davi? Quando o apóstolo Paulo fala que os anjos, que aqueles que morrem estão dormindo até o dia do arrebatamento, vamos ver isso lá no capítulo 5 de 2 Crônica, no versículo 10, que todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, irmão, quando eu falo nos meus vídeos, que a Bíblia toda nos prepara, é a preparação para nós para a vinda de Cristo. É só nós ligarmos uma leitura da outra, e nós vemos que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela trabalha para nos salvar, para nos libertar dos nossos erros. Pela fé nós somos salvos, está na Bíblia também. Mas está nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Porque Cristo já veio. Ele vai vir agora buscar a igreja. Como muitos falam que vai ser bonito ver Jesus descer até, ele não vai descer. A palavra do Senhor fala que ele vai ficar nas nuvens, vai dar ordem aos anjos, vem buscar aqueles que estão salvos, que estão preparados. Então, toda a Bíblia, nós devemos entender quando nós estamos na igreja, nas ministrações, e a gente examinar, chegar em casa, é bom a gente examinar, para a gente não cair no erro, como muitas profecias, né? Muitas palavras que não tem nada a ver com a Bíblia, muitos presentes, né, que Deus dá presente mesmo, essa terra foi dada presente para nós. Mas ele, em momento nenhum na Bíblia, ele promete carro, apartamento, fazer nada. Mas ele fala, ele tem uma promessa grande para nós. Que se nós quisermos, quiser obedecer, tudo aqui é nosso, é para nós desfrutar. Nós desfrutaremos do melhor da terra. Então, irmão, é promessa, tudo aqui é nosso, ele fez para nós. Agora nós não devemos apegar. Nós sabemos que tudo vai ficar. Um dia, quando esse corpo, essa carne aqui vai ficar, nossa alma, nós temos que viver dela. Então a palavra do Senhor nos ensina como a gente deve andar, esperar a vinda de Cristo, estar sempre preparado. Jesus, quando vai ali no monte com os 3 apóstolos, ele vai orar, ele fala: olha, fica aí vigiando por mim, eu vou ali orar. E os apóstolos dormem, Jesus vem 3 vezes, na terceira vez estão dormindo. Jesus fala: olha, vigiar e orar, porque a carne é fraca, o espírito da carne é fraca. Vigiar para não cair em tentação. Nós temos que estar constante, alerta, vigiando. Toda a Bíblia nos alerta o que nós devemos fazer e o que não devemos. É sempre um alerta, nos alertando para a gente nos salvar, para a gente não cair na cilada. No capítulo 10, são 29 versículos, nós vamos ler alguns. Davi deseja ficar um tempo ao Senhor.
quando Davi coloca dentro do seu coração o desejo de construir um templo para o Senhor, para adoração, ele vê que o povo de Israel tão disperso, que tem uma casa para orar, para reunir, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele propõe no seu coração, mas Deus manda o profeta falar com ele que não. Ele não iria construir esse templo, porque ele derramou muito sangue. Ele foi um homem guerreiro, ele guerreou as guerras do Senhor e derramou muito sangue. É como se Deus falasse para ele: olha, sua mão está suja de sangue, vamos deixar para outro. Você vai guerrear, e no reinado do teu filho vai ter paz, ele vai construir esse templo. Tudo é vontade de Deus, irmão. Ele conhece o teu coração. Talvez você quer fazer uma coisa para o Senhor e ele não permite, mas ele está preparando alguém da tua família para fazer, ou alguém perto a você para fazer. O tempo é necessário. Onde a gente hoje pensa, para que ir para a igreja? Fazer o que na igreja? Eu oro em casa. O tempo foi feito para adorar o Senhor, para reunir, para alegrar juntos. O tempo foi feito para a gente participar da Santa Ceia. Nós vemos o irmão católico, é a hóstia, né? Então todos nós temos que participar. Jesus, antes de partir, antes de ele ser entregue, quando ele já tinha sido entregado, antes de ele ser crucificado, ser preso, ele reuniu os discípulos no cenáculo para celebrar a Páscoa. A Páscoa hoje significa a Santa Ceia. Então nós devemos, o templo é necessário, gente. Temos que ajudar também na construção do templo, manutenção do templo. Quando Deus manda fazer a arca, começa aí, no deserto, ele manda os filhos de Israel trazer oferta alçada para ajudar na construção do templo. Ele fala ouro, prata, bronze, azul, púrpura, pano de azul, carmesim, linha, tinta, é muita coisa. É o despojo que ele tirou do Egito, que o povo levou do Egito. E aqui Davi fala com os príncipes de Israel para trazer também ajuda para construir o templo. A igreja do Senhor precisa de você, Deus não precisa, mas a igreja precisa. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, caminhas tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei de tenda em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer dos da tribo de Israel, que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedro? E Deus falando que ele não precisa de casa, madeira, para ele habitar. Deus habita no teu coração, Deus habita em nós. O Espírito de Deus está em nós. Ele não precisa de habitação. Mas ele entendeu que o povo estava disperso. O povo precisava de um lugar para se reunir, para adorar o Senhor, para ouvir, para aprender a palavra do Senhor, para poder se libertar. Deus levantou profetas, para poder ensinar o povo. Então ele permitiu que Salomão edificasse um templo. Ele não precisa de casa para morar. O céu é a habitação do Senhor.
A terra é onde ele coloca os pés, ou seja, a estrada dos seus pés. Deus não precisa de casa mora, porque ele já mora no nosso coração. Ele está sentado no seu trono, olhando, vendo todas as coisas. Agora, pois, assim tirares a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Quando Deus fala que tirou Davi de trás da malhada, a malhada é aquele lugar onde o rebanho dorme, aí fica batido, não nasce mato, não nasce nada. O lugar que eles passam a noite, os dias de descanso. Davi, quando fala que tirou de trás da malhada, ele estava guardando as ovelhas, tomando conta, vigiando para as ovelhas, para nenhum mal tocar. Então Deus tirou ele do deserto, de ficar cuidando daquelas ovelhas, para ele cuidar do povo, de Deus cuidar do homem. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e plantarei para que habitem em seu lugar e não mais seja movido de uma, e nunca mais os filhos da perversidade afligam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso. E todos os teus inimigos, também o Senhor, te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando ele fala que tirou, mandar devagar descanso, eles andaram 40 anos. Quando foi o juiz, eles viviam perseguidos, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, né? Eles eram perseguidos pelos inimigos, pelas nações vizinhas. E Deus tirou, preparou tudo, deu um lugar de paz, guerreou, mas Deus deu um lugar de paz para Davi, um homem vitorioso. Ele preparando o reinado de paz para Saul. Deus fala para, manda o profeta falar para Davi que ele não ficaria o tempo, mas aquele que descendesse dele, ou que nascesse, porque era dele, esse iria construir o templo, porque ele preparou um reinado de paz para ele. Todas as nações inimigas foram derrotadas no tempo de Davi. Deus faz para que Salomão não precisasse derramar sangue, mas tendo paz ele iria construir o templo do Senhor, como foi feito, foi construído. E muitas vezes a gente fala para que ir para a igreja. A igreja é o lugar das reunidas, de adorar o Senhor. Que nós venhamos entender, né? Que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele levantou homens e mulheres para nos ensinar, levantou os apóstolos para nos ensinar. Então Davi se alegra com essa palavra, ele louva, adora o Senhor. Eu já vi muitas pessoas perguntar para quê, para que eu posso aqui em casa mesmo, hora de oração, é no nosso quarto, é fechado, é no secreto. Mas tem um lugar que nós vamos reunir todos para adorar o Senhor no templo. Quando Deus permite o templo, a construção do templo é porque vê que o povo está disperso. Nós vemos muitas coisas, nós temos que aprender muito na palavra do Senhor. Ela está para nos ensinar. Davi, ele guerreou, ele construiu um reinado e deixou tudo pronto para Salomão edificar o templo. Ele aconselhou o filho, aconselhou os príncipes, pediu que ajudasse, que fizesse oferta para ajudar na construção do templo. Tudo foi preparado por Deus, né? Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece o mais íntimo do nosso coração, nosso conhecimento. Capítulo, versículo 28 e 29. Agora, pois, Senhor Jeová,
Tu és o mesmo Deus e as tuas palavras não são verdade, e tens falado ao teu servo este bem. Se, pois, agora servir de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste com a tua bênção, será sempre bendita a casa do teu servo. Esse agradecimento de Davi ao Senhor, pela promessa que Deus faz a ele, do reinado eterno. Davi estaria preparando o seu povo para reinar até que Jesus viesse e reinasse. Hoje Jesus está reinando na terra. Não precisamos de homem, não precisamos confiar em homem, nós temos Jesus reinando. Nós sabemos também, Jesus já deixou aberto, que o anticristo também está nesse mundo. Está o reinado dele, nós estamos. Mas Jesus está lutando por nós. Tudo isso que nós passamos é necessário passar. Irmão, está no tempo da gente procurar um tempo para congregar. Para a gente aprender a vigiar, para a hora que Jesus chegar e voltar, nós estamos percebidos. Não vamos ser como as 5 vizinhos por dentro. Vamos deixar sempre a nossa lamparina acesa. Vamos vigiar sempre. Que esse dia vai chegar, meu irmão. Os templos estão construídos. As casas de oração estão construídas. Eu não falo de igreja, eu não falo de cristão, do evangélico, eu falo dos irmãos católicos e das outras denominações espíritas, aqueles que adoram o Senhor em espírito em verdade, aqueles que não adoram imagem, aqueles que adoram imagem, adoram o Senhor. As imagens não fazem nada por você. Deus deixou um mandamento: não fará imagem de estrutura, de aparência nem de que tem em cima da terra, nem embaixo, nem em cima da água, nem na água, nada. Não adora imagem, adora somente o Senhor. As nações que Deus destruiu foram nações que adoravam imagens de escultura, madeira, bronze, ouro, essas imagens feitas. Quanto mais rico era a pessoa, era mais eles valiam, mais caro a imagem. Nosso Deus não precisa de imagem, ele não tem imagem. Nós somos a imagem e semelhança dele. Vamos continuar buscando o Senhor. Vamos continuar, vamos limpar o templo do Senhor, que é o nosso coração, a nossa mente. Vamos tirar tudo erro da nossa vida e vamos esperar o Rei dos Reis, o Emanuel, o Príncipe da Paz, voltar para buscar a igreja. Ele está reinando. Ele está esperando nós nos preparar, não está dando tempo. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque na igreja do Senhor não está preparada. Por isso ele ainda não veio. Tem muitas conversas, muitos discos sobre a volta dele, por que ainda não voltou. A volta dele é porque a igreja, o Senhor ainda não está preparado. O que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Vamos continuar mais amanhã e depois Rei Davi, né? Senhor, meu Deus e Pai, presente, Pai, nessa hora, nossas vidas, nosso ministério, nossa família, nosso trabalho. Peço ao Senhor, Pai, que visite o lar de cada um dos teus filhos, Pai, nós colocamos na tua presença a nossa necessidade. Restauração de lar, restauração de casamento, saúde, cuidado do teu povo precisa de saúde, Pai. Portas abertas, resolução de causas na justiça, Pai. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Pai. Eu coloco também na tua presença, pessoal, o meu caderno de oração, Pai. Também a caixa de oração da igreja em que eu congrego, Pai. Pai, hoje ela está, Pai, na direção, no cuidado da pastora Marta, Pai, que o Senhor está ouvindo a oração da tua igreja, respondendo por sempre ao Senhor conforme a tua vontade. Eu peço ao Senhor, Pai, abençoe teus filhos, dá força, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o nome do canal é José Jorge Contando Pai da Minha História. Se inscreva lá no canal, compartilhe, divulgue, que Deus abençoe. Uma boa tarde para todos nós. Esqueci, né, meus irmãos? Jesus Cristo está voltando. Prepara a igreja, vem contar com o Senhor teu Deus. Está perto a vinda do Senhor.
Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deita aqui pra mim, meu. Deita aqui pra mim. Deita pra mim passar. Só, não. Deitar sem mexer na tela. Deitar. É, eu deitei o tablet. E vai só desligar. Não, pera aí, vê se vai. Ah, é, desligou já. Não, tá não. passando. Pera aí, deixa. Ele é que vai ter que Não, iniciar. Deita ele aqui, Emília.